Ok. Deixa eu acertar aqui para ficar. Equilíbrio. Causas atuais. Tudo bem. Vamos lá. Boa noite a todos. Tô aparecendo aí, Lelê. Peraí. Vamos ver. Deixa eu ver aqui no Face. Acredito que tá assim, pode ir. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus continue em nossos corações. Eu queria que vocês falassem se a imagem está boa, se o som está bom. Queríamos pedir também, desde o começo, para vocês compartilharem o vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, que é sempre bom divulgar esse trabalho. E também queríamos lembrar que no final nós fazemos uma vibração e é interessante colocar água fluidificada. De preferência, um copo para cada pessoa da casa. E se tiver pet também na casa, gato, cachorro, podem colocar aguinha também para fluidificar. Ok aí, Letícia? Ok, tô compartilhando. A qualquer momento, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, que a Letícia está junto aqui da gente e ela vai falando as perguntas e eu já vou comentando também. Já tem algumas pessoas, Letícia? Já, tem a Carol, tem a Alessandra, tem o Carlos Ritono, falou que assim seja, tudo ótimo. Tem o Fernando, tem a Isabel. Muito bem. Então vamos fazer a prece. Você diminui um pouquinho a luzinha aí, Letícia? Sim. Então vamos todos suavizarem os pensamentos. Vamos distanciar a correria do dia a dia. E sintonizar aqui com esse trabalho edificante, que é a nossa transmissão ao vivo, substituindo o trabalho que fazíamos lá presencialmente no Centro Espírita Nova Luz. Mesmo aqui nesse estudo, que é de 1 hora, no final nós vamos fazer uma vibração não só para os encarnados, mas para os desencarnados também. Então pedimos para os médiuns ficarem até o final, que nós vamos socorrer os irmãos desencarnados à distância. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, nós iniciamos mais um trabalho aqui virtualmente no Facebook do Nova Luz. Que assim seja. Hoje o nosso tema é ansiedade, um tema muito importante. Esse tema está no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, que é a protetora do Divaldo Pereira Franco, o grande médium baiano, ela tem uma série psicológica. E nós estudamos esses livros no Nova Luz há muito tempo. São 12 livros e, em particular, nós estamos iniciando o estudo do Homem Integral. Nós colocamos aqui alguma coisa que tem no livro para a gente ter uma ideia dos assuntos, né? Essa primeira parte que nós vamos estudar, o tema é fatores de perturbação. Nós temos os assuntos a rotina, a ansiedade, vamos falar sobre medo, solidão e liberdade. Então vamos começar hoje sobre ansiedade, que é um tema bem atual, mas depois vamos falar os outros assuntos que até já temos preparados também. Na segunda parte do livro nós vamos ter estranhos rumos, seguros roteiros. Vamos falar sobre homens, aparência, fobia social, ódio e suicídio, mitos. E na terceira parte, a busca da realidade. Vamos falar sobre autodescobrimento, consciência ética, religião e religiosidade. Existem outros capítulos também que nós vamos divulgando à medida que nós formos fazendo. Ansiedade. Não se deixando vitimar pela rotina,
o homem tende às vezes a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. Como disse um filósofo, né, que seria o Zygmunt Bauman, nós estamos numa era líquida. Então, devido à tecnologia que nos dá rapidez para muitas coisas, nós queremos que a nossa vida seja rápida também. Aqui nós temos um escritor, Augusto Cury, que ele colocou a síndrome do pensamento acelerado, que é um problema social hoje. Então as pessoas não conseguem fazer as coisas devagar, e diríamos nem é devagar, mas é a seu tempo. Então, como os computadores são muito rápidos, como as informações são muito rápidas, em termos de progresso de invenções, dizem que a cada 6 meses tudo progride, tudo melhora, e muitas vezes achamos que a nossa vida pode ser assim também, tudo rápido, tudo instantâneo, mas a verdade é que muitas coisas demandam tempo, precisa paciência, demanda esperar. E se nós não conseguimos ter essa possibilidade, nós ficamos ansiosos e aí sofremos, que é o assunto que nós estamos vendo hoje. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. O grande problema de hoje, com as mídias sociais, com o celular principalmente, com o smartphone, é que nós temos muita coisa para fazer. Antigamente nós não tínhamos esses meios de comunicação e nós conversávamos uns com os outros. Hoje não, hoje nós ficamos no celular. Então nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos o Netflix, nós temos o YouTube e muitas vezes nós queremos ver todas as mensagens do Facebook, ver todas as mensagens, todos os vídeos que recebemos no WhatsApp. Queremos assistir todas as séries de Netflix que nos aconselham. Dá para fazer tudo isso? Não. Se você for ficar só no smartphone, você não vai ter vida. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir cuidar da família, você não vai ter lazer. Então, para nós termos uma vida mais tranquila e com qualidade, nós necessitamos fazer uma seleção das coisas que temos que fazer. Senão, naturalmente, vamos desenvolver uma ansiedade muito grande, porque queremos fazer muitas coisas e é impossível. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Então hoje, como a sociedade materialista e consumista prega que nós tenhamos que ser uma pessoa de sucesso, conseguirmos as coisas materiais, isso nos traz muitas preocupações. Então, se conseguíssemos viver uma vida mais simples, teríamos menos coisas para nos preocupar. Como se diz, uma vida saudável seria uma vida com poucas coisas. Mas como a sociedade materialista e consumista, principalmente através da mídia, nos indica para comprarmos muitas coisas, para termos muitas coisas, e nem sempre nós conseguimos, isso gera uma ansiedade muito grande. Então, se conseguíssemos limitar os nossos desejos materiais, isso nos livraria de muitas frustrações e nos daria mais equilíbrio. Então, aí, as causas, né, dessa sociedade moderna e que nos dá muita ansiedade. A Tânia fez um comentário e disse assim: esse tema vai me ajudar muito. Tenho TAG. Estou em crise com esse isolamento. O que é TAG? Não sei. TAG. Eu já vi TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, mas TAG não sei o que é, mas ela vai falar pra gente aí. Tá com um delayzinho, ela já então fala. seja bem-vinda, é Tânia, né? Tânia Machado.
Realmente esse tema é bom para todos nós, porque na verdade todos nós temos algum problema mental, algum problema relacionado à sociedade aí moderna, né? Ah, a Então, Carol para falou, todos nós. transtorno da ansiedade generalizada. Ah, sim. Eu acho que não é só você não, Tânia. Todos nós temos no dia de hoje, né? Então esse tema ele vem nos acalmar, vem nos dar dicas para mudarmos os nossos hábitos e termos uma vida mais saudável. Então as constantes alterações da bolsa de valores, a compressão dos gastos, a correria pela aquisição de recursos e a disputa de cargos e funções bem remunerados geram, de um lado, a insegurança individual e coletiva. Então, a pressão da sociedade para que nós tenhamos as coisas hoje é muito grande. E aí, se nós não conseguimos, isso gera uma ansiedade muito grande. Por outro lado, as ameaças de guerras constantes, a prepotência de governos inescrupulosos e chefes de atividades arbitrários com ditadores. Então aí os problemas políticos, né, hoje mesmo, sobre essa renda que vai ser dado aos profissionais liberais, eu estava vendo um pronunciamento do ministro da Economia, e eu mesmo sou profissional liberal, e fui ver se eu tinha direito, né? Não vou ter direito, porque eu já sou aposentado também, então não vou ter direito. E ele estava dizendo a dificuldade. Então, por um lado, o governo aprova uma lei, mas aí o Senado tem que aprovar, a parte da tesouraria, a Casa Civil. Então, é uma burocracia muito grande. E isso nos preocupa. Então, principalmente quem está precisando desse dinheiro, por exemplo, que não está trabalhando, que tem uma renda pequena, a pessoa fica muito preocupada e isso é uma causa também de ansiedade muito grande e justificada. A Alexandra fez um comentário. Infelizmente, o mundo corrido nos levou a tudo isso. Exatamente. Então, antigamente, né, a vida era não tão corrida e muito mais fácil. Mas o desafio da era moderna é nós termos acesso à tecnologia, né, e que nos dá conforto, mas sabermos utilizar essa tecnologia, né, para a gente não cair na ansiedade. Então nós vamos ter aí um trabalho muito grande de aprender a lidar com essa tecnologia. Até uma coisa que gera ansiedade muito hoje, eu li numa revista super interessante há pouco tempo, é também a liberdade que nós temos. Então antigamente a educação era muito limitadora, existia bullying, existia, como que se diz quando você, tem uma outra palavra que me fugiu, discriminação, muita discriminação. Hoje em dia não tem quase discriminação, o bullying está acabando, né? É lógico que existe, mas em relação ao passado, muito menos. Os próprios pais educam seus filhos hoje com muita liberdade. Isso que é uma coisa boa, por um lado acaba gerando a ansiedade. Porque se você tem a possibilidade de decidir as coisas sozinho, você vai ter que se responsabilizar por ela. Então o jovem hoje, ele está desestruturado emocionalmente porque ele não tem tanto apoio das pessoas para fazer as coisas por ele. Então ele tem liberdade, ele pode fazer e isso gera uma insegurança muito grande. Mas assim como a tecnologia, eu acho que a liberdade é uma evolução. Então nós estamos tendo que aprender a usar a tecnologia e vamos ter que aprender a usar a liberdade também. Então, se conseguíssemos usar a liberdade de uma maneira equilibrada, aí seria muito bom. Mas vamos ter que aprender. No momento não estamos conseguindo lidar com isso. Aí um tema bem atual, né? Os anúncios e estardalhaços sobre enfermidades devastadoras, os comunicados sobre os danos perpetrados contra a ecologia, prenunciando tragédias iminentes. Então hoje nós estamos aí com o problema do coronavírus. E é uma pandemia e é muito importante que todos nos conscientizemos e que façamos o necessário
para eliminar essa pandemia. Mas o que acaba acontecendo é que as pessoas ficam com excesso de informação sobre o assunto, que ao invés de acalmar as pessoas, acaba perturbando. Eu que sou administrador em alguns grupos de WhatsApp e outros também, eu estou vendo várias pessoas saindo dos grupos, porque não aguenta tanta informação sobre o coronavírus, por exemplo. Eu mesmo, de vez em quando, posto alguma coisa, mas às vezes, até a última vez que eu postei, achei que a coisa era tão boa, mas depois minha filha me criticou, falou: pai, o senhor achou que a reportagem era muito boa, mas tinha lá uns erros científicos, né? Então, às vezes a gente quer passar uma coisa que você acha boa, mas acaba sendo uma desinformação ou um excesso de informação que acaba desenvolvendo ansiedade nas outras pessoas. Então, os grupos de WhatsApp, por exemplo, do Centro Espírita, o ideal era a gente usar mais para divulgação da doutrina. Não há necessidade de você ficar falando tanto do coronavírus, porque todas as mídias estão falando. E eu acho que quem quer se precaver, tomar as medidas necessárias, ele vai nas mídias e encontra. Mas aí se você fica vendo demais no WhatsApp, por exemplo, uma que você perde tempo, acaba cansando, e muitas das reportagens, dos artigos, não são bons. Então é um problema, né? Então isso gera também uma ansiedade muito grande. A Alexandra fez mais um comentário dizendo que estamos todos muito acelerados. Vamos aproveitar o isolamento para desacelerar, usar o tempo para o estudo da doutrina e orar mais. Exatamente, Alexandra. Eu acho que esse período de quarentena vai ser um grande aprendizado para todos nós. Eu acho que quando passar, nós vamos estar mais calmos, nós vamos ter aprendido a esperar, nós vamos ter aprendido a economizar mais, né? A viver com menos, porque ontem mesmo, acho que antes de ontem, eu fui conversar com o proprietário da quitanda que tem aqui na minha rua, e ele está abrindo só 6 horas por dia. E ele disse uma coisa muito interessante para mim, que quando passar isso, ele vai rever o horário que ele trabalha. Porque ele trabalha sempre 14 horas por dia e trabalha de domingo também. E aí ele me fez uma pergunta: para quê? Será que se eu diminuir o horário e colocar uma placa aí o horário que eu não vou continuar ganhando a mesma coisa materialmente, mas em termos de qualidade de vida, em tempo com a minha família, eu não vou ganhar mais? Então, às vezes, a gente fica numa ânsia, né, de trabalhar mais para ganhar mais, mas, por outro lado, acabamos perdendo, né, em saúde, ou às vezes até em dinheiro, porque aí você se desequilibra e não tem condições de pensar bem financeiramente também. Outro problema também, né, que causa ansiedade, a catalogação de crimes e violências aterradoras respondem pela inquietação e pelo medo que graçam em todos os meios sociais, como constante ameaça contra o ser e o seu grupo, levando-os à permanente ansiedade que deflui das incertezas da vida. Um problema grave de violência que nós estamos tendo hoje é o aumento do feminicídio. Até eu trouxe aqui uma tabelinha, né, da evolução do feminicídio no estado de São Paulo. Então, em 2015, nós tínhamos 38 casos no ano, e o ano passado nós tivemos 154 casos. Eu até o ano passado, acho que esse ano mesmo, eu passei na praia e assisti mais televisão e vi mais notícias, né, coisa que eu não faço no dia a dia. E nos assusta ver o tanto de feminicídio que tem. Então, realmente, quando você começa a ver os noticiários e eles dizem que muitas pessoas estão morrendo, que existe muita violência ainda na nossa sociedade, isso nos perturba e deixa ansioso, aí você fica também preocupado e tem que tomar um monte de precauções para se relacionar, para sair na rua. Isso tudo causa muita ansiedade. Passando de uma aparente segurança que era concedida pelos padrões individualistas do século XIX,
no apogeu da industrialização para o período eletrônico, século XX, a robotização ameaça milhões de empregados que temem a perda de suas atividades remuneradas. Então, realmente, no século XX, nós tivemos muitas invenções. Então, de 1901 a 31 de dezembro de 2000, nós tivemos muitas invenções. O telefone, o automóvel, o celular, o computador pessoal e principalmente a robotização das indústrias. Quando acabou o século XX, muitas pessoas diziam, com essa tecnologia, com essa robotização, vai ser bom, porque aí no futuro nós vamos ter mais tempo, porque as máquinas vão trabalhar por nós, vamos ter mais dinheiro e mais tempo para a família. E foi isso que aconteceu no século XXI. Então nós estamos trabalhando menos, nós estamos tendo mais tempo? Não. Então nós estamos tendo que trabalhar cada vez mais, estamos ganhando cada vez menos. Até hoje eu li uma reportagem da Super Interessante sobre a cidade Google. Então o Google ele tem uma previsão do que vai acontecer com as cidades, as metrópoles, em 2030. Então as cidades vão ser tecnológicas, vai ter muito conforto. Se hoje tem conforto através da tecnologia, em 2030 vai ser muito mais. Mas aí, por um lado, tomara que essas estatísticas estejam erradas, olha eu aqui fazendo terrorismo, mas lá diz que, por um lado, vai ter muitas cidades com tecnologia, mas vai aumentar muito a pobreza, porque aí vai ser tudo robotizado e não vai ter tanto emprego. Então, nós vamos ter ainda que adaptar a essa vida tecnológica, a evolução material do planeta, que vai gerar realmente muitos problemas. A Marta fez um comentário. Eu penso que é hora de rever valores. Esse tempo de reclusão talvez seja exatamente para isso. Se busca demais o ter e se esquece do ser. Exatamente. Certíssimo, Marta. Então, é um momento para a gente se repensar. Até existe uma frase que eu gosto muito, que nós estamos na fase do aparecer e não do ser. Então, mesmo nas mídias sociais, eu estou vendo as pessoas tirarem menos foto. Porque antes, quando as pessoas viajavam bastante, acho que tiravam mais foto, né? Então, agora as pessoas estão tirando menos foto, quer dizer, estão postando as coisas, mas estão aparecendo menos. Então, acho que realmente nós vamos ganhar muito com essa reclusão. Tudo é para o nosso bem, tudo tem um objetivo, né? Ao tempo em que o coletivismo, igualando os homens nas aparências sociais, nos costumes, nos hábitos, alige os estímulos de luta, neles instalando a incerteza, a necessidade de encontrar-se sempre na expectativa de notícias funestas, desagradáveis, perturbadoras. Vamos passar para o outro slide que completa esse. Esvaziados de idealismo e comprimidos no sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem iguais composturas, passando de uma para outra pauta de compromisso com ansiedade crescente. Então, a sociedade de hoje, ela tende a fazer as pessoas todas iguaizinhas. O ideal seria que nós tivéssemos um individualismo, no sentido de que cada um é um ser individual e que tem as suas necessidades além do que pensa a massa. Porque se a gente for pensar em termos de sociedade humana hoje no planeta, ele é muito materialista ainda, né? E se nós formos ver os princípios cristãos e espiritualistas, são diferentes. Então, muitas vezes, nós que somos espiritualizados, pensamos diferente da massa, mas ficamos deslocados. Então, às vezes, a pretexto de fazer o que todo mundo faz, nós fugimos às nossas responsabilidades espirituais, que, se praticadas, nos dariam mais equilíbrio. Então, nós precisamos rever, muitas vezes, o que nos aconselham, e entendermos se realmente é para o nosso bem.
com o custo de fugirmos das nossas responsabilidades espirituais. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, como eu disse, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no agrupamento social, sem identidade nem individualidade. Então é lógico que o mundo material tem as suas exigências. E nós que somos espiritualistas, não podemos nos alienar do mundo. Então nós temos que se inserir na sociedade e até absorver alguns hábitos que todos têm. Mas daí neutralizar os nossos ideais é um abismo. Então nós podemos e devemos nos inserir na sociedade moderna, mas sem perder os nossos valores. Porque senão nós mudamos muito o sentido da nossa vida e a vida passa muito rápido. Então se você der à matéria uma importância muito grande, a vida passa muito rápido. Quando você vê, você já está desencarnando e você não conseguiu amealhar tantas coisas espirituais que é o que você vai levar quando você desencarnar. Então sim, nos insiramos na sociedade, né? Adquiramos os hábitos da sociedade, mas muito mais saibamos por que estamos aqui, as nossas responsabilidades espirituais, que é o que de fato vai contribuir para o desenvolvimento do nosso espírito. Tendo como modelo personalidades extravagantes que ditam modas e comportamentos exóticos, ou liderado por ídolos da violência, como da astúcia dourada, o descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana. Então, muitas vezes, nós assistindo os nossos ídolos, né, as pessoas de destaque na sociedade, nós achamos que a vida que elas têm é a vida que nós queríamos ter. Por exemplo, se nós abrirmos uma revista de caras e ficarmos vendo a vida dos famosos, isso tende a nos deprimir. Eu vi uma pesquisa que diz que 15 minutos de leitura de caras ou qualquer outra revista que mostre só a vida por um lado assim dourado, tende a nos deprimir. Porque você fica vendo as pessoas lindas, felizes, ricas, aí compara com a sua vida, compara com o seu cônjuge e aí você desanima. Então, na verdade, é uma ilusão o que essas revistas passam. Se você for analisar a vida das pessoas, não é tão dourada assim. Mesmo essas pessoas famosas, né, elas escondem muitos problemas. Eu assisti ontem a vida do Elton John, né, que é um exemplo hoje agora. Né, faz 28 anos que ele está sóbrio, ele formou uma família. Embora homossexual, ele tem um parceiro, ele adotou 2 filhos, ele está um exemplo de família, de educação, de equilíbrio. Mas o filme dele mostra o começo da trajetória dele, que ele era muito extravagante e era ídolo, e era invejado por muitas pessoas. Mas era uma vida totalmente desequilibrada. O filme do Freddie Mercury, né? Mostra a mesma coisa, só que o Freddie Mercury não teve o equilíbrio do Elton John e acabou morrendo muito cedo. Então nem sempre essas pessoas que nós tomamos como ídolos é o ideal para o nosso desenvolvimento. Deveríamos pegar como ídolos pessoas boas, né, equilibradas espiritualmente, como Jesus, por exemplo, o maior ídolo que deveríamos ter, e assim nos equilibraríamos mais. O Ademir Zonaro fez um comentário. Diante desse caos, estamos no momento de reflexão e revermos conceitos. Exatamente, Ademir.
Então, todos os nossos conceitos serão revistos, né? E por isso que é importante esses estudos psicológicos, para nós entendermos melhor a nossa vida. A doutrina espírita, ela tem esse lado filosófico que ela permite a gente rever os nossos conceitos. Então, não estamos aqui simplesmente vendo máximas religiosas, prescrições morais, mas discutindo sobre a vida, né? O que devemos fazer, e isso é muito importante nesse momento, para que quando ele acabar, estejamos equilibrados e mais desenvolvidos. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Então, você esperar uma coisa, uma prova, por exemplo, resultado, uma viagem e ficar um pouco ansioso, isso é normal. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Então, se você tiver a ansiedade num limite normal, não é problema. A questão é quando você fica estressado por causa da ansiedade muito tempo. O que acontece é que quando você está no estado de estresse, o seu organismo ele reage de uma maneira para que você resolva o problema o mais rápido possível. Então, o nosso cérebro ele tem uma parte atrás que gera alguns hormônios, né, que vai te preparar para resolver o problema rapidamente. O hormônio principal que é jogado na nossa corrente sanguínea no momento de estresse é o cortisol. Mas o cortisol, se por um lado ele nos dá força para os nossos músculos, se ele deixa a mil o cérebro, né? Você fica mais atento, ele acaba te tirando a energia muito rapidamente. Então, se você ficar estressado 1, 2, 3 horas, até um dia, para resolver um problema, não tem tanto desgaste. Mas se você ficar no estado de estresse o tempo todo, até um problema do estresse é que os hormônios gerados pelo estresse são incompatíveis com o hormônio do sono. E aí, quando você está estressado, você não consegue dormir. Eu sempre achei que a gente não conseguia dormir porque a gente fica pensando nos problemas. Mas, na verdade, é porque você fica tão a mil num estado estressante que você não consegue dormir. E aí, no outro dia, se você não dormiu, aí você vai estar mais cansado, mais desgastado ainda. Então é uma bola de neve. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, né, que é a questão sanguínea, a sudorese, a perturbação gástrica, né, então você dá uma diarreia, a insônia, o clima da ansiedade torna-se um estágio patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Até um problema muito grande, quando você está com ansiedade muito grande, né, um estresse, é que o seu organismo, quando entra nesse estágio, ele entra numa espécie de stand-by e ele dá ênfase a alguma coisa e deixa a outra parada. Então a ênfase vai ser o cérebro, para resolver os problemas, e a questão muscular. Até quando você está muito estressado, por exemplo, é comum você tremer. O tremer é que você está com tanta energia nos músculos que você não consegue controlar os músculos. Mas, por outro lado, um órgão que é desativado no estresse, no caso da ansiedade também, é a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Só que na pele está o cabelo e as unhas, né? Então a tendência de você muito ansioso é você comer bastante, porque você está sem energia, aí cai cabelo e você fica com mais rugas. Então, na verdade, não compensa você ficar com ansiedade em excesso. Então, por mais que nós tenhamos problemas, nós precisamos ter
um equilíbrio emocional para resolver os problemas mais calmamente. Quer dizer, ter mais fé, mais tranquilidade, planejar as coisas. E na hora de dormir, vamos dormir. E na hora de fazer as coisas, vamos fazer também. Porque um grande problema que gera desequilíbrio para o ser humano é que ele fica muito preocupado com as coisas anteriormente, no caso da ansiedade, mas chega na hora de fazer as coisas, ele não faz. Então, se você tivesse, por exemplo, feito os cursos que você poderia, né, para ganhar mais dinheiro, você não teria o estresse, a ansiedade dos problemas financeiros. Se você conseguisse não ter tanta raiva e brigar com as pessoas da sua família, no seu trabalho, você não teria ansiedade de lidar com essas pessoas no futuro, porque estaria tudo resolvido. Então, muito mais do que nós simplesmente querermos acabar com a ansiedade, nós precisamos programar a nossa vida de maneira a acabar com as causas. Então, investir no relacionamento, investir no nosso desenvolvimento pessoal, e são essas ações que nos darão equilíbrio e tranquilidade no futuro. A Tânia disse, eu tenho todos esses sintomas. E eu fiz uma pergunta aqui pro pessoal perguntando se alguém tem alguma dúvida sobre algum problema que passa referente à ansiedade para perguntar aqui nos comentários. Eu até no grupo do Herculano, eu mandei um vídeo do Rossandro, ele entrevistando uma doutora do Ceará falando sobre suicídio. Porque a causa tanto da ansiedade, quanto do estresse, quanto da depressão é o descontrole emocional. E essa especialista, ela diz que nós precisamos fazer exercícios de maneira a aprender a lidar com as situações sem se desesperar. Então, aprender a esperar, aprender a negociar. Então, por exemplo, quando uma situação não se resolve instantaneamente e você tem que esperar, ao invés de você ficar reclamando, aproveite aquele momento para se desenvolver. Por exemplo, você vai num banco e tem que enfrentar uma fila, embora hoje isso não existe mais, né? Acabaram-se as filas. Então, ao invés de você ficar lá brigando na fila e reclamando com o gerente e para as outras pessoas, você calmamente desenvolve a paciência. Negociação, por exemplo. Nós temos um egoísmo muito grande ainda dentro de nós, no estágio evolutivo que nós nos encontramos. Mas convivendo com outras pessoas que têm pensamentos diferentes e que merecem ser respeitados também, o tempo todo nós precisamos compreender as outras pessoas, tolerar, nos colocar no lugar delas, né? E isso desenvolve a paciência em nós. E uma outra coisa também que desenvolve bem o nosso lado emocional é saber lidar com as frustrações. Então nós queremos, lógico, fugir de todos os problemas e não sofrer de jeito nenhum. Mas a vida, ela é campeã em nos arrumar problemas financeiros, psicológicos, de saúde, problemas familiares. E o que fazer quando os problemas nos visitam e nós não temos condições de acabar com eles? Principalmente quando não depende de nós. Às vezes depende de outras pessoas e nós temos que simplesmente viver o problema. Desenvolver uma resistência à frustração. Então, conviver com as outras pessoas e aceitá-las do jeito que elas são e compreendê-las mais, vai desenvolvendo o nosso espírito. E se nós conseguirmos fazer isso com pequenas coisas, cada vez mais vamos nos capacitar para enfrentar problemas maiores. O Ezequiel ele fez um comentário, ele disse assim: como diria meu pai, esqueça os problemas e durma. Amanhã é outro dia. E com um pensamento renovado, encontrará uma saída mais fácil. Exatamente. O retorno estava certo. E o Egídio, o irmão do Ezequiel, Djalma, bateu palma. E o Egídio fez um comentário: eu tenho ansiedade ao extremo. É muito difícil essa situação. Sim, Egídio.
E é aí que nós precisamos exercitar o nosso espírito para ter mais força moral, força espiritual, né? Ter esse controle emocional. Então, ao invés de simplesmente nos colocarmos como vítima, como coitadinhos, e ficar reclamando dos problemas que nós não conseguimos enfrentar e sempre nos desespera, nós devemos utilizar todos os problemas que nos visitam todos os dias como um teste de paciência. Então devemos entender que todos os problemas que nos visitam são exercícios de espiritualização, de controle emocional. Eu mesmo, a minha existência toda, o que eu mais tento desenvolver é paciência. Até eu tenho um trabalho, né, eu mexo com o público, que me dá muitas possibilidades de desenvolver essa paciência. Até eu digo que em relação às coisas materiais eu já consegui algum progresso. Mas em relação às pessoas, às vezes ainda eu perco a paciência. E a gente nota, né, fazendo uma análise, que é sempre o nosso egoísmo, é sempre o nosso ego, nós queremos impor o nosso pensamento, né? E se nós fôssemos mais humildes e aceitássemos as pessoas do jeito que elas são, né, e até tentássemos ajudá-las, seria muito mais fácil. Então, Egídio, meu grande amigo, tenha paciência, né, enfrente os problemas aí do seu dia a dia e devagarzinho, dia a dia, você vai se equilibrar cada vez mais emocionalmente, e todos nós. O grande desafio contemporâneo para o homem é o autodescobrimento. Então, como eu sempre digo, né, a grande viagem às profundezas abissais de nós mesmos. Eu adoro falar isso. Então, ir para dentro de nós e descobrirmos quem nós somos, da onde nós viemos, por que nós estamos aqui, como eu sempre comento também, descobrirmos o nosso projeto reencarnatório, é de essencial importância para o nosso equilíbrio. Porque uma das maiores causas dos desequilíbrios que nós temos é exatamente fugirmos aos trabalhos que nós viemos para essa existência. Porque sempre antes de encarnar, nós programamos oportunidades de desenvolvimento do nosso espírito e temos também as provas, as expiações que vão aliviar os erros que nós fizemos no passado. Então devemos ter mais paciência com os problemas que vamos ter que enfrentar e precisamos também aproveitar as oportunidades da existência. E para tanto, o autodescobrimento é importantíssimo. Então, se você souber quem você é e o que você veio fazer aqui no planeta, e como eu disse, partir para a ação e começar a fazer as coisas, você vai se equilibrar cada vez mais. A Carolzinha fez um comentário. Exatamente. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olha, muito bem, nunca vi essa frase. Linda frase. É sua mesmo ou é de alguém, Carol? Então nós devemos olhar para dentro de nós, né? Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Uma maneira de nós nos conhecermos está no Livro dos Espíritos, pergunta 919, onde Santo Agostinho diz que uma maneira de nos conhecer, ele usou esse método na sua última existência, é você passar em revisão tudo que você fez durante o dia. Então, todas as suas realizações, todas as suas conversações, todos os seus trabalhos, analisar quando você perdeu a paciência, quando você conseguiu fazer alguma coisa boa. Porque o autodescobrimento não é só para descobrir defeitos, você acaba descobrindo as suas virtudes também. A frase é de Osho. Osho? É. Quem que é Osho? Osho? Não sei como fala. Muito bem. Então, quando nós nos identificamos, nos conhecemos, nós temos possibilidades
de resolver melhor os problemas da nossa vida. São 8h42. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, vamos ver se a gente para 10 para as 9, tá, Letícia? Essa é minha vez. Altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Então, quando você começa a se interiorizar, você começa a descobrir as responsabilidades que você tem nessa existência. Então, nós vivemos aqui nessa sociedade material num dilema, né? Então, a sociedade nos diz para comprar, para aparecer. Já o nosso íntimo, né, as nossas responsabilidades espirituais, diz para nós que o sentido da vida é o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual. E aí, se você conseguir fazer essa introspecção, você vai chegar a essa conclusão, que você tem que se preocupar com as coisas materiais, você tem que correr atrás das coisas materiais, mas muito mais você tem que correr atrás das coisas espirituais. Existe um caso verídico de um brasileiro que visitou um monge na Índia. O pessoal vai muito para a Índia, que é um país muito espiritualizado. E aí ele chegou lá e ficou abismado com a vida extremamente simples do monge. Então ele vivia numa casa, né, muito simples, de um cômodo apenas, com um banheiro, e a mobília era só a cama, e tinha também um estante com alguns livros e uma mesinha onde tinha lá água e alguma coisa para ele comer. E aí ele disse para o monge, né? Nossa, monge, a sua vida é muito frugal, você não tem nada, né, praticamente. Aí o monge disse para ele, mas você também não tem nada. E ele falou, não, eu estou sem nada, porque eu estou aqui de passagem, né? Eu vim conhecer a Índia, conhecer o senhor, que eu admiro muito. Aí o monge retribuiu para ele, eu estou aqui de passagem também. Então, às vezes, nós ficamos dando uma importância muito grande a ter as coisas materiais e com isso nos entulhamos de coisas, né? Para quê? Nós não vamos levar nada, né? Então não dá para levar um caminhão de mudança junto com o corpo. Então, como disse o espectador, nós precisamos rever os nossos conceitos. Muito mais do que conseguir as coisas materiais, precisamos nos preocupar com o desenvolvimento do nosso espírito. E para isso não precisa de coisas materiais. Não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. Então, como nós dissemos, você querer uma vida perfeita materialmente é até uma ilusão. Mesmo que você consiga se dar bem materialmente, né, horizontalmente, conseguir uma situação confortável, e os problemas familiares vão acabar? E os problemas de saúde? Aliás, esse coronavírus, ele coloca essa realidade, né? Por mais que você tenha dinheiro, todo mundo está igualado hoje, todo mundo está sujeito a desencarnar a qualquer momento. Então, não adianta, nessa vida terrena, você querer um conforto perfeito. Então, o que nós devemos procurar nessa vida é realmente o desenvolvimento espiritual. Porque senão nós corremos muito atrás do material e até conseguimos esse conforto, mas por outro lado continuaremos desequilibrados ou teremos problemas decorrentes do excesso de apego às coisas materiais que acabam não dando espaço às coisas espirituais. Então progredimos muito às vezes materialmente e espiritualmente estamos cada vez mais desequilibrados e isso tira a nossa paz, isso tira a nossa saúde, isso nos deixa ansiosos, então precisamos rever isso. Vamos ver essa último slide. A organização mais saudável durante um período debilita-se em outro, assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem natural desgaste e consumição, dando lugar às enfermidades, à morte, que também é fenômeno da vida.
embora esse slide seja fúnebre, né, um pouco pessimista, ele tem a realidade. Então, a Joana nos diz isso de uma maneira dura, né, porque nós precisamos saber que nós estamos num mundo material e que os problemas nesse mundo material são inevitáveis. Mas, na verdade, esses problemas não são para nos humilhar e porque Deus é ruim e quer nos castigar. Na verdade, todos esses problemas inerentes aos mundos materiais, e quanto mais material o mundo, mais problema material, existem para o nosso desenvolvimento. Então, os problemas financeiros, os problemas familiares, os problemas de saúde, eles existem para testar o nosso espírito e nos desenvolvermos emocionalmente, que é o que nós comentamos bastante já. Então, se nós olharmos a vida por esse prisma, nós veremos os problemas não como uma coisa negativa, e sim como uma oportunidade de desenvolvimento. É lógico, com a inteligência que nós temos, nós podemos e devemos fugir de todos os problemas. Não devemos procurar os problemas, não devemos ser masoquistas. Mas já que a vida nos dá um checkmate, quando estamos encarnados no mundo material, e não conseguimos fugir aos problemas, usemos esses problemas para o nosso desenvolvimento. Na natureza mesmo, nós temos muitos exemplos de que os problemas são a solução para o desenvolvimento do espírito. 2 exemplos que eu gosto muito é da borboleta, né? Então, a lagarta está num casulo e ela tem que fazer um esforço muito grande para romper o casulo e se transformar em borboleta. Se você ajudar ela e cortar o casulo, ela não consegue voar depois. Porque no esforço para romper o casulo, ela desenvolve as asas. Diz que os maiores músculos que existem no mundo animal é da borboleta. Então a borboleta ela é pequena e consegue movimentar aquela asa enorme, porque ela desenvolveu isso ao romper o casulo. Um outro exemplo que eu gosto muito é do pintinho que está dentro do ovo. Ele, para nascer, ele precisa com o bico quebrar a casca. Experimente, ou melhor, não experimente, saiba apenas que se você quebrar o ovo para ele, né, a casca do ovo, e ele não precisar desse trabalho, ele vai morrer. Porque para sobreviver, o pintinho precisa usar o bico para se alimentar. E o bico ele só endurece e se desenvolve ao quebrar a casca. Se você ajudar ele, o bico não vai se desenvolver e ele vai morrer de fome depois. Então, toda a vida problemática que nós temos são oportunidades de desenvolvimento para o nosso espírito. Então, vejamos os problemas como um aliado e não como uma punição. Deu tempo e a Alexandra fez mais um comentário, que é o que você acabou de falar, que se não tivéssemos problemas, não sairíamos das nossas zonas de conforto, logo não progrediríamos. Isso, exatamente. A questão é que ninguém gosta de sofrer, né? Então, nós sabemos dessa verdade, mas sofremos ao ter que lidar com o sofrimento, né? Não tem jeito. Se tiver mais alguma pergunta, algum comentário, que logo nós vamos passar para as nossas vibrações. Por enquanto não. Deixando uma imagem mais bonita aqui. Então vamos fazer a nossa prece, vamos fazer as nossas vibrações, vamos pedir para os irmãos desencarnados também. Eu convido a todos a serenarem os pensamentos, né? E a fazermos uma prece junto. Se alguém ainda não colocou a água para fluidificar, esse é o momento. Então nós agradecemos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, agradecemos aos protetores que dirigiram aqui o nosso trabalho, permitindo essa harmonia, a utilidade do nosso ambiente, e aproveitamos esses instantes para fazermos as nossas vibrações. Como essa foto que nos mostra,
Pensemos no planeta Terra como uma grande nave, onde bilhões de pessoas aqui estão para se desenvolverem e têm os seus problemas, as suas necessidades. Que os bons fluidos desse ambiente possam chegar a essas pessoas e dar-lhes as forças necessárias para enfrentarem os problemas e se desenvolverem e se harmonizarem e serem felizes. Peçamos em particular para o nosso Brasil, que também tem seus problemas, suas necessidades, o povo brasileiro, que também está sofrendo, com essa pandemia. A todos, Senhor, chegue a sua paz, a sua força, as suas energias. E se soubermos de alguém em particular, um parente, um conhecido, com algum problema mais grave de saúde, financeiro, familiar, envolvamos essa pessoa agora com muito carinho. Pensemos nela e que ela possa receber os bons fluidos do nosso ambiente e quem sabe até a visita fraterna dos bons espíritos que também nos assistem. E nós também, Senhor, nós que hoje aqui nos reunimos, que deixamos esse tempo do nosso dia para estudarmos a sua doutrina, estudarmos as leis divinas e que também temos os nossos problemas, temos as nossas ansiedades, temos os nossos limites, temos os nossos momentos de tristeza. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos as forças necessárias para enfrentarmos esse problema e mais outros que surgirão em nossas vidas, que querem simplesmente o nosso desenvolvimento. Abençoa-nos, Senhor, para sairmos desse estudo fortalecidos, sairmos mais equilibrados, mais capacitados para enfrentar os problemas do dia a dia. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco. Em nome deles, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Não precisa desligar ainda, não. Não precisa desligar? Ainda fazendo uns comentários, se alguém quiser mandar fotos, aí, porque nós temos várias pessoas assistindo, mas muitas famílias estão em conjunto. A Letícia que já postou nossa foto. Aí, Letícia. Não gostei de postar. Hoje aqui está eu e a Letícia. Então quem quiser mandar uma foto aí, pode mandar, que será muito bom, né? Eu não sei se eu consigo mandar aqui nessa conversa da live, sim, mas dá para mandar nos grupos de WhatsApp. Quem do tá com a WhatsApp. gente. No caso lá do Nova Luz, nós temos um grupo de WhatsApp às terças-feiras. Então quem puder mandar uma fotinho lá para a gente ver a turma reunida, nós agradecemos. Então muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência e que Deus nos abençoe. Na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, estaremos aqui novamente. Obrigado.